E aí, pessoal, bora resolver mais uma questão aqui de matemática de 2016. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto sobreposto por um cone, e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 com aproximação para π. Beleza. Então, o que ele nos pede? O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é. Bom, pessoal, então o que a gente entendeu da questão? O cara tem um silo na fazenda dele que é composto por um cilindro, que é essa parte aqui, e por um cone, sobreposto a esse cilindro, como ele disse, que fica acima dele. Ele já deu aqui as nossas dimensões, ele deu a altura do cilindro, quer dizer, a altura do cilindro aqui, a altura do cone, e ele deu o raio da base do cilindro, que a gente sabe que a base de um cilindro é uma circunferência. Então vamos lá. Quais são os passos que a gente tem para fazer essa questão aqui? Deixa eu marcar aqui de rosa. O primeiro passo vai ser qual? O primeiro passo é reconhecer qual é o volume do silo, ou seja, o volume do cilindro mais o volume do cone. Esse volume aqui vai nos dar o volume do silo, que é o que a gente quer. Então, como que a gente faz isso? Vamos lá. Primeira etapa, a gente pega o volume do cilindro. A gente sabe que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura desse cilindro. E a gente sabe que a área da base de um cilindro é justamente a área de uma circunferência. Então, πr ao quadrado vai ser a área da base desse cilindro. E a altura, a gente sabe que é 12, que ele já nos deu. Então, vai ficar o quê? Vai ficar justamente isso daqui. Π, ele deu que é 3. Use como aproximação para π3 ali embaixo, né? Ele botou 3 para π. O raio, a gente sabe que é 3, então fica 3 ao quadrado, vezes a altura, ele nos deu que é 12. Então, a gente bota o 12. Mas, agora a gente vai pegar o volume do cone. O volume do cone, deixa eu apagar aqui. O volume do cone, a gente sabe que é outra fórmula também. O volume do cone, a gente sabe que é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, como que a gente vai fazer isso daqui? A área da base é a mesma coisa do cilindro. A área da base é πr ao quadrado, porque a área dessa base, desse cone, é um cilindro, ó, é uma circunferência. E toda circunferência tem como área essa fórmula daqui. Então, a gente vai simplesmente substituir. Então, fica 1/3 vezes a área da base. É só a gente ó, repete isso daqui, porque é a mesma área da figura de uma circunferência lá de baixo, né? Então, fica 1/3 de 3 vezes 3 ao quadrado, vezes a altura do cone, que ele nos deu que é 3. Então, é só a gente partir para a conta agora, né? Esse 3 pode cancelar com aquele 3 ali de cima. E fazendo isso daqui vai dar 3 vezes 3 ao quadrado. A gente faz esse daqui primeiro. 3 ao quadrado é 9. E 9 vezes 3, a gente sabe que dá 27. Portanto, fica 27 vezes 12 mais 3 vezes 3 ao quadrado, a gente acabou de fazer, que também dá 27. Então, como que a gente faz essa conta aqui rápido? Deixa eu botar aqui para baixo. A gente vai fazer simplesmente 20 mais 7 mais, quer dizer, mais não, né? Vezes 10 mais 2. Isso daqui fica muito mais fácil. Agora é só a gente fazer o chuveirinho, a famosa distributiva. A gente vai fazer 20 vezes 10, 200. Mais 20 vezes 2 dá 40. Mais 7 vezes 10 dá 70. E 7 vezes 2 dá 14. Portanto, agora é só partir para o abraço e fazer essa simples soma aqui. Como que a gente faz? 40 mais 70, a gente sabe que é 110.
Sobrou o 200 e o 14. Então, mais 214. Agora, 214 mais 110. Fácil. A gente faz 2 mais 1, 3. As centenas, né? Agora sobrou só as dezenas, que é o 2, e o 4 mais o zero dá 4. Portanto, fica 324. Mas ainda falta somar com 27. Não se esqueçam disso. Então, vai ficar aqui no final 324 mais 27. Portanto, isso daqui dá 351. 351 é a nossa resposta. 351 metros cúbicos. Deixa eu ver se eu não errei nenhuma conta. 344, 351. Pronto, certinho. 351 é o nosso volume do silo. Mas ele não perguntou qual era o volume do silo. Ele perguntou o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo. E como ele deu aqui em cima que o volume do caminhão é 20 metros cúbicos, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir o silo, que é o volume do silo, vou botar aqui, pela caçamba, né? Pelo volume da caçamba do caminhão, que eu vou botar de VCA, volume do caminhão. Portanto, quando a gente fizer essa conta, a gente vai conseguir o número de viagens que esse caminhão vai precisar fazer. Porque ele vai precisar transportar este volume do silo tantas vezes para esvaziá-lo e transportar ele de um lugar para o outro, né? Então, a gente vai fazer simplesmente essa conta daqui. Vamos lá ver quanto que fica. Ele deu que é 20, né, o volume, e a gente descobriu que o volume do silo é 351. Portanto, é só a gente fazer 351 dividido por 20. Bom, como que a gente faz essa conta? A gente pode fazer o seguinte: 351 dividido por 10, que é esse zero daqui. Aí fica 35,1 dividido por 2. Agora é só você pegar a metade desse número 35,1, que fica 17,55. 17,55 é a nossa resposta. Porém, para ele fazer um número mínimo de viagens, não pode ser 17, porque 17 ainda sobraria 55, 0,55 metros cúbicos de silo, de grãos, para ele transportar. Portanto, o número mínimo é igual a 18, porque na 18ª viagem, ele vai transportar esse resto, esses 0,55 metros cúbicos que sobraram do silo, desses grãos aqui de baixo. É como se fosse a sobra da sobra. Então, ele vai transportar essa sobra na 18ª viagem. Portanto, a resposta certa é a letra D de dado. Espero que vocês tenham entendido. Deixa eu dar um zoom negativo aqui para vocês tirarem print, caso queiram. Deixar aqui, ó. Calma aí. Pronto. Dá like aí, se inscreve no canal. Espero vocês na próxima resolução de questão. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus aí e até a próxima.